Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que esteja com todos vocês aqui presentes e os que estão em casa também assistindo. Amém? Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. O que seria de nós se não fosse as misericórdias do Senhor, não é, meus irmãos? Por isso eu quero ler com os irmãos nesta noite, Salmo de número 124. Números 124. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor esta noite maravilhosa. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Vamos ler então. Assim que eu terminar de ler, deixa a sua Bíblia aberta, tá bom? Cântico de peregrinação davídico. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Esse salmo de Davi, aliás, aqui, o título da minha mensagem é: do nosso lado está o Senhor. Irmãos, esse salmo aqui foi escrito por Davi. Davi passou por muitas provações. Davi passou por muitos problemas. Davi passou por perseguições de Saul. O rei Saul perseguiu muito a Davi. Depois veio a perseguição de Absalão, seu próprio filho, que Davi precisava se esconder em cavernas. Por quê, amados irmãos? Porque Davi não queria fazer comigo, lendo a passagem. Davi não queria fazer mal para nenhum dos dois, então ele se afastava, se escondia. Então Davi reconhece, quando ele fez esse salmo, lá em 2 Samuel capítulo 5, do versículo 17, conta a história dos filisteus que estavam querendo matar Davi, porque Davi foi ungido a rei. E os filisteus ficaram muito nervosos, odiavam Davi, então eles queriam pegar Davi. Mas Davi se escondeu na fortaleza. E Davi orou ao Senhor. Mesmo porque os filisteus ficaram com bronca de Davi, porque Davi matou o herói deles, que era Golias. Depois Davi foi ungido a rei, aí piorou tudo. Aí o que acontece? Davi se escondeu, ele não foi pelas suas próprias mãos contra os filisteus, ele orou ao Senhor, ele procurou a ajuda do Senhor. Senhor, eu devo ir? O Senhor falou, vai. E ele conseguiu derrotar os filisteus.
Se vocês lerem essa passagem, em 2 Samuel capítulo 5, vocês vão ver que o Senhor livrou ele. Mas, eu creio que Davi, nesse inteirinho, nessa situação todinha, depois dele ter derrotado os filisteus, acho que ele se sentou lá no palácio dele, tranquilamente, né? E fez esse Salmo 124, que é um salmo de reconhecimento ao Deus Todo-Poderoso. Vocês podem ler novamente esse salmo e vocês vão ver que é um salmo de reconhecimento. Então, esse salmo, meus irmãos, tem 4 ilustrações, 4 metáforas. Que a primeira está aqui no 3, vê comigo para vocês verem, 6, no 3. Metáforas, ilustrações que ele usa, né? Pelo tamanho do sofrimento, do que ele passou perto com os filisteus. Então, na primeira ilustração ele fala, eles já nos teriam engolidos vivos, quando se enfureceram contra nós. Não parece às vezes, meus irmãos, que a situação que a gente passa, as angústias, as aflições, nos querem engolir vivos? Às vezes não parece que a situação anda tão brava, que parece, meu Deus, isso quer me engolir, eu não vou aguentar. Por outro lado, a gente fala assim, nossa, uma pessoa que está no serviço dela, ou mesmo na escola, fala assim, nossa, aquela pessoa me olha tanto, aquela pessoa tem um olhar que parece que quer me engolir. Isso é uma metáfora, é uma ilustração, né? Para ver o tamanho da situação. A segunda ilustração, ele fala aqui no 4 e no 5. A primeira ilustração é como se fosse um terremoto. O terremoto vem, abre a terra, faz aquela fenda na terra e engole tudo que está na superfície, não é isso? Quando carro, gente, vai engolindo. Então, ele ilustra o sofrimento dele, a situação dessa maneira. E a segunda ilustração está no 4 e 5, percebe comigo? Parece uma enchente, ó. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Ele ilustra a situação, o problema, a luta, dessa maneira, como se fosse uma enchente, querendo afogá-lo. Não é assim que acontece muitas das vezes com a gente? Que você passa por situações que parece que ela quer afogar você. As águas vêm tão violenta que parece que quer te destruir por completo. Essa é a segunda ilustração desse salmo. A terceira ilustração está aqui no verso 6, que ele diz assim, ainda ele fala assim, ele engrandece o nome do Senhor com essa ilustração. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Aqui dá a impressão que é um leão, aqui dá a impressão que é uma onça, que quer devorar a pessoa com os dentes dela. Se você vê esses filmes de bicho, você vê os leões, as onças correndo atrás das presas, querendo catar. Muitos saem, mas as outras não conseguem. O leão vai e pega por aqui, ó, e acaba com o bicho. Então parece que a situação nos mostra isso, amados irmãos. A situação que Davi passou com o teu povo parecia um leão querendo devorá-los.
E no 7, que é a quarta ilustração, a metáfora que eu percebo, como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. É como se fosse uma armadilha. Um pássaro dentro de uma armadilha. O passarinheiro arma a sua armadilha. Vocês conheciam alçapão? Meus irmãos usavam muito isso daí. Era um tipo de uma gaiolinha que ele armava, colocava alpiste, enganchava na gaiola onde tinha um outro pássaro preso. Esse pássaro preso cantava, chamava outros passarinhos, e os passarinhos vinham e caía no alçapão, o alçapão fechava, estava preso. Não conseguia escapar de jeito nenhum. Essa é uma ilustração, é a quarta ilustração que eu vejo aqui, irmãos. Agora eu quero falar para os irmãos o seguinte: o que esse salmo nos mostra? O que esse salmo quer dizer para nós? Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai lembrar como foi grande os livramentos do Senhor. Faz uma retrospectiva. Eu sou uma pessoa que faço muitas retrospectivas na minha vida e vejo como Deus me livrou de certas situações, problemas, situações, circunstâncias, doenças, término de namoro, casamento desfeito, problemas no serviço, problemas na escola, problemas financeiros, uma série de problemas, amados irmãos, que quando você pensa, escapei com vida. Quando você pensa, escapei com vida. É quando eu penso, irmãos, quando aquele forro da minha casa caiu sobre mim e sobre meu irmão, nos livrando do perigo. Eu, meu irmão, a Vitória e a Isabela, Deus nos livrou do perigo. Aquele estuque todinho, cimento e tudo, caiu tudo sobre nós. Não caiu nas meninas, porque as meninas ficaram com medo e ficaram fora. Mas elas brincavam no meio da sala, aquele estuque caiu tudo em cima. Aí eu penso, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, quando o caminhão passou e levou o poste da luz da minha casa, Deus desviou o poste para não cair em cima da minha casa, se não for o Senhor, se não for o Senhor que esteve do nosso lado quando a fossa afundou, que livramento Deus deu para todos nós. Quando eu penso nisso, eu falei que se não for o Senhor, se não for o Senhor na vida dos meus filhos, quando eu precisei trabalhar, se não for o Senhor que esteve do lado da Emília, quando ela deu força para ela tirar o lápis que o Felipe engoliu, se não for o Senhor, eu trabalhando, eles que ficavam sozinhos, eu fico pensando, eu faço essas retrospectivas na minha vida, eu falo, Senhor, muito obrigada, porque se não for o Senhor que esteve do meu lado, que esteve no lado dos meus filhos, se não for o Senhor, faça essa retrospectiva, faça essa, se não for o Senhor, a tristeza, o desânimo, me teria engolido viva, o estresse me teria submergido naquelas águas violentas, a depressão teria acabado comigo, teria me dilacerado como os dentes deles. Faça uma retrospectiva da sua vida, vê se não é isso, vê se não é isso. A angústia, o desespero me teria jogado em uma armadilha, como um laço do passarinheiro.
Faça uma retrospectiva, se não for o Senhor na vida de vocês. Pensa o que seria de vocês se não fosse a mão do Senhor, o nome do Senhor. Mas amigos e amados irmãos, vocês que estão em casa, mas o Senhor está do nosso lado. O laço se quebrou e nós ficamos livres. Amados irmãos, 2025 só está começando. Nós estamos no dia 5 de fevereiro. Eu não sei o que me aguarda em 2025. Não sei o que me espera. E eu não sei o que espera vocês, o que aguarda vocês nesse 2025. Nem vocês que estão em casa assistindo. Mas de uma coisa eu sei, que do nosso lado está o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos fazer uma reflexão dos nossos irmãos da Bíblia. Todos passaram por provações, todos passaram por aflições, todos. Eles não viveram num mar de rosas. Agora, pensam comigo, se não for o Senhor na vida de José, naquele poço, se não for o José, se não for o Senhor na vida de Daniel, naquela cova dos leões, se não for o Senhor na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, naquela fornalha de fogo, se não for o Senhor na vida de Bartimeu, o cego de nascença, se não for o Senhor na vida de Zaqueu, sim, na vida de Zaqueu, sim, ele era odiado pelas pessoas, e Deus transformou ele em outro homem. Se não for o Senhor na vida da mulher do fluxo de sangue, se não for o Senhor na vida da filha de Jairo, se não for o Senhor na vida da mulher encurvada, se não for o Senhor na vida da filha da mulher cananeia, lembra dela? Se não for o Senhor na vida do filho da viúva de Naim, se não for o Senhor na vida do homem com a mão mirrada, com a mão ressequida, se não for o Senhor na sua vida, meus irmãos, pensam bem, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, meus irmãos, Deus nos livrou de tantas coisas. Faça uma retrospectiva nesta noite. Faça uma retrospectiva. Pensa nos livramentos que Deus já deu para cada um de vocês. Quando vocês, meus irmãos, vocês que estão aqui, e vocês que estão em casa, pensarem em desistir desse caminho que é Jesus, pensa nos livramentos que Ele deu. Pensa. E para avivar a memória de vocês, para avivar a nossa memória, vocês lembram da pandemia? Se não for o Senhor, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas já não estão no nosso meio? Quantas pessoas, meus amados? Mas Deus nos livrou. Nós estamos aqui para bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Se não for o Senhor nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui, essas portas estariam fechadas nessa pandemia horrível. Quanto sofrimento nós passamos, né, meus irmãos? Faça uma retrospectiva. Pensa no que o Senhor fez na vida de vocês. Se não for o Senhor, como Davi fez, como Davi falou. Se não for o Senhor, ora diga Israel. Se não for o Senhor, ora diga Igreja Batista Missionária. Pensam nisso quando vocês pensarem em desistir. Quantos livramentos, quantos riscos, quantos livramentos que às vezes a gente nem pensava que que o Senhor tinha nos livrado. Mas eu digo agora, irmãos,
mas o Senhor nos livrou. E estamos aqui para bendizer o nome do Senhor, que está escrito aí no último verso, o 8. Vamos ler todo junto? Vamos ler todo junto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor esta noite, que nos faz pensar no que Ele fez, que Ele nos livrou. Vamos ler todo junto? No 3, 1, 2, 3. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Mais uma vez. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Mais forte, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantas bênçãos, digas quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresos quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, digas quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus, meus irmãos. E para terminar essa reflexão com meus irmãos, eu quero dizer para vocês assim, olha, não desanima, que o Senhor está do nosso lado. Fica bem tranquilo, porque o Senhor está do nosso lado. Privações vão vir, provações virão, mas o Senhor vai estar do nosso lado. Aqui no Salmo 103, verso 2, a Bíblia diz assim, que todo o meu ser louve o Senhor, que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Em Romanos 8, verso 31, que diremos, pois, diante dessas coisas todas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, te agradeço, ó Deus, porque nós escapamos como um laço do passarinheiro, esse laço se quebrou, Senhor, e nós estamos livres. Nós escapamos, Senhor, de ser engolidos, Senhor. Nós escapamos, Senhor, das águas ferozes, Senhor. Deus, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação. Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por tudo que foi feito aqui. Muito obrigado por cada irmão que hoje esteve aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, para cantar e bendizer o Teu nome. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Muito obrigada, Deus. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigada, Jesus. Pai.